conforme João, no capítulo 9, no versículo 11 em diante, aonde nós vamos ver o Senhor Jesus se manifestando através de uma situação como Deus para todos que os ouviam. O texto a seguir diz o seguinte, João capítulo 9, versículo 11 até o 20. Desculpa, gurizes, é 8, coloca no 8 aí, esse daí é lá para frente. Deixa eu abrir a minha Bíblia aqui. Maicon, João capítulo 8, versículo 12. 8:12. Jesus voltou a falar ao povo e disse: Eu sou a luz do mundo. Se vocês me seguirem, não andarão no escuro, pois terão a luz da vida. Os fariseus disseram: Você faz essas declarações a respeito de si mesmo. Seu testemunho não é válido. Jesus respondeu: Meu testemunho é válido, embora eu mesmo o dê, pois eu sei de onde vim e para onde vou. Mas vocês não sabem de onde vim e nem para onde eu vou. Vocês julgam por padrões humanos, mas eu não julgo ninguém. E mesmo que o fizesse, meu julgamento seria correto, pois não estou sozinho, o Pai que me enviou está comigo. A lei de vocês diz que se duas pessoas concordarem sobre alguma coisa, seu testemunho é aceito como fato. Eu sou uma testemunha, e meu Pai que me enviou é a outra. Onde está o seu pai? Perguntaram eles. Jesus respondeu: Uma vez que vocês não sabem quem sou eu, não sabem quem é meu pai. Se vocês me conhecem, também conheceriam meu pai. Oremos ao Senhor. Senhor, essa é a tua palavra, e nós somos gratos por ela em nossa vida. Somos gratos por tamanha inspiração que o Senhor trouxe ao teu servo João, e até os dias de hoje tem reverberado ao nosso coração. E nós queremos ser terra fértil. E Pai, porque seremos terra fértil, somos terra fértil, nosso coração é uma terra fértil. Essa semente do teu evangelho vai multiplicar em nossa vida 30, 60 e 100 por um. Igreja, eu me lembro que no ano passado nós tivemos uma série de ministrações onde nós víamos uma citação similar a esta, quando Jesus, no capítulo 15 de João, falava: Eu sou a videira verdadeira. Para refrescar a memória de vocês, ou para aqueles que não ouviram, o evangelista João, ele tem um único objetivo, ou é muito pretensioso falar o único objetivo, ou um dos seus objetivos, eu acredito que o principal, era mostrar através dos seus escritos que Jesus de fato ele era Deus. O apóstolo João estava combatendo a uma heresia que estava sendo trazida pelos gnósticos, onde eles negavam a divindade de Cristo, negavam o corpo de Jesus, pensavam apenas que Jesus ele era uma matéria. Então nós vamos ver que desde o início do escrito de João, o apóstolo ele começa a trazer uma ligação da criação com a vinda de Jesus. Se você pegar o capítulo 1 de Gênesis e ler ao lado de João, capítulo 1, você vai ver muitas similaridades. O apóstolo João começa dizendo: no princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus. Se nós vamos no capítulo 1 de Gênesis, no versículo 1, nós vamos ver Moisés escrevendo: no princípio Deus criou os céus e a terra. Então João estava mostrando através dos seus escritos que Jesus ele era Deus. Então ele traz dentro do seu andar com Jesus, da sua vivência com Jesus, a biografia que ele escreve sobre Cristo vai trazer fatos
que ele vivenciou com Jesus com esse viés, com o objetivo de mostrar aos seus leitores que Jesus era Deus. E nós vamos ver no Evangelho conforme João, que Jesus faz 7 citações dizendo, eu sou. Primeiro ele diz, eu sou o pão da vida. João capítulo 6, versículo 35. Depois ele diz, o que nós lemos agora, eu sou a luz do mundo. Depois diz, eu sou a porta das ovelhas. Eu sou o bom pastor. Eu sou a ressurreição, a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a videira verdadeira. Como Jesus estava falando para os judeus, eles tinham muita similaridade com aquilo que Jesus falava. Veja que Jesus, quando ele diz a palavra, eu sou, eles lembravam diretamente aquilo que Deus disse para Moisés no Monte Horebe. Então, Jesus, trazendo para si essa citação, eu sou, falando para os religiosos, falando para os discípulos, eles conseguiam compreender sobre o que ele estava falando. O que ele estava não apenas querendo dizer, mas o que ele estava dizendo. Tanto é que no texto nós lemos que os fariseus dizem, olha, você fala sobre si mesmo. Você está testemunhando ao seu respeito. É você que está dizendo que você é isso. Então nós precisamos olhar para esse texto. E nós vamos abrir esse texto nessa noite, compreendendo que quando Jesus diz a palavra eu sou, ele está mostrando para os seus ouvintes que ele era o Messias, que ele era o enviado de Deus, que ele era a resposta de Israel quando oravam e clamavam por um Messias. Entretanto, a narrativa nos mostra que eles não aceitaram quem Jesus era, mas de uma forma graciosa, aquilo que eles não aceitaram, nós, como povo de Deus, escolhidos, aceitamos e entendemos. Nessa noite entenderemos que ele é a luz do mundo. Sabe, igreja, o título eu sou, para Jesus, é algo muito importante, muito emblemático. Essa expressão foi usada por Deus no Antigo Testamento algumas vezes. E a maneira mais emblemática que foi usada por Deus, o Deus Pai, que o povo de Israel recorda muito bem, é quando ele se apresenta numa sarça que pegava fogo e o fogo não consumia. Se apresenta a Moisés. E quando ele passa o plano de libertação do povo de Israel para Moisés, Moisés faz uma pergunta. Eles vão perguntar quem eu sou. Falando sobre Moisés. E você vai responder, o eu sou te enviou. E quando nós vamos compreendendo biblicamente o que a palavra eu sou significa para a nação de Israel, preste muita atenção. E quando nós trazemos para uma realidade nossa, em Cristo Jesus, ela faz muito sentido. A palavra eu sou, dentro de um contexto para Israel, significava, preste atenção, eu sou exatamente tudo o que vocês precisarem que eu seja. E nós vamos ver na manifestação, ou nas manifestações do Senhor, no deserto. A Bíblia fala que Deus estava presente através de uma coluna de fogo. A palavra diz que Deus estava presente através das nuvens que protegiam o povo do calor.
Deus estava presente quando o povo de Israel precisou passar o Mar Vermelho. O Eu Sou estava presente quando Israel precisou lutar para conquistar a terra prometida. O Eu Sou estava presente quando eles bradaram e as muralhas caíram. Então nós precisamos compreender nessa noite que Jesus, Ele é o grande Eu Sou da nossa vida. E quando nós precisarmos, nós podemos clamar por Ele e Ele estará presente. E Ele se manifestará conforme aquilo que nós precisamos. É isso que Cristo está nos mostrando com as 7 citações. Falando sobre quem Ele de fato era. Jesus, Ele olha a luz do Antigo Testamento e diz para Israel que ele era o pão da vida, mas não o pão, não o maná que caiu do céu, mas não aquele maná que Deus mandou por um tempo que Israel precisava. Comeu 40 anos e acabou. Jesus estava dizendo: eu sou o pão que vocês comerão, mas jamais acabará. Então Israel compreendia todas as citações. E a palavra luz do mundo, ela é muito entendível para Israel, a luz do Antigo Testamento. O salmista diz que Deus, o Eu Sou, é a luz que ilumina o seu povo. Por isso que quando Jesus diz, eu sou, e depois diz que é a luz do mundo, faz com que os fariseus fiquem enfurecidos, dizendo, olha, você está dizendo sobre você. Eles vão lá e pegam a lei de Moisés e dizem, olha, para isso ser verdade, é necessário 3 ou 2 testemunhas. Aí Deus diz, não, eu digo por mim e por meu Pai. Então aqui estava se desvendando toda a questão messiânica de Cristo. Presta atenção. Eu preciso que você construa comigo essa linha de raciocínio, até entendermos o que Cristo quer falar conosco nessa noite. Igreja, o Eu Sou é uma promessa da nova aliança. Porque quando houve a anunciação, quando o anjo disse para José quem seria Jesus, primeiro ele diz, o nome dele será Jesus. E ele fala o ofício de Jesus. E ele será Emanuel, Deus conosco. O Eu Sou está presente em todos os momentos da nossa vida. Por mais complicado que seja, assim como nós ouvimos ontem, por mais que o machado caia na água, quando nós clamamos pelo Eu Sou, ele faz até com que o ferro flutue diante de água. Ou em meio a uma água, indo totalmente contra a lei da gravidade, a lei física. É isso que Cristo está mostrando para nós através das suas citações, da sua citação sobre si. E é isso que João está mostrando para nós também, quem é Cristo em nossa vida. A primeira pergunta que nós precisamos fazer nessa noite, quem é Cristo na minha vida? Quem é Jesus? O que de fato ele é? Ele é apenas uma representação ou ele é alguém participante de quem eu sou? Será que eu tenho Jesus nos finais de semana? Será que eu tenho Jesus nas minhas conexões? Será que eu tenho Jesus quando eu estou próximo de alguém que também tenha mais fervoroso do que eu? Não. Nós vamos ver nessa noite que Jesus, ele se manifesta em nossa vida em todo tempo, porque ele é o Deus conosco. Ele é o Eu Sou. Ele é aquilo que nós precisamos. Então a citação é: eu sou a luz do mundo. Quando Jesus ele faz essa citação, para quem está do seu lado, presta atenção aí. Logo, logo nós vamos voar. Mas diz para ele assim, presta atenção. Quando Jesus faz essa citação, meu irmão,
O texto diz que era madrugada, ou ele foi para o templo de madrugada. Era festa dos tabernáculos, finalizando, próximo à festa das primícias. Olha aqui, ó, tudo que Jesus faz, aonde Jesus está, a situação que ele nos coloca, sempre existe um propósito. Não há casualidade no reino de Deus. Não há casualidade no reino de Deus. Jesus está na festa dos tabernáculos, quase finalizando a festa. E na festa dos tabernáculos, no templo, existia uma tradição. Ao anoitecer, eles ligavam 4 candelabros, 4 postes, e a luz que saía desses postes iluminavam toda Jerusalém. Então Jesus, ele faz essa analogia que ele é a luz do mundo. Primeiro ele diz que é o eu sou. Também na festa dos tabernáculos, dizendo uma representatividade que um dia nós estaremos com ele fazendo morada. Não será mais em barracas como o povo de Israel nômade celebrava no passado. E ele está no pátio do templo, a luz brilhando de uma forma poderosa, que ilumina toda Jerusalém. E ele faz a citação dentro desse contexto, dizendo: eu sou a luz do mundo. Sabe, igreja, quando Jesus ele coloca coisas materiais ao lado de sobrenaturais, ele está mostrando que aquilo que é natural acaba. Então Jesus estava dizendo: ei, essas luzes que nós estamos vendo, essas luzes que são fortes, essas luzes que permeiam toda Jerusalém, quando amanhece elas acabam. Quando acaba o óleo, elas não ficam mais acesas. Então Jesus estava dizendo: eu sou a luz do mundo, eu sou Deus, eu sou o que vocês precisam, mas a luz que emana de mim jamais acabará. A luz que sai de dentro de mim e vai para vocês não termina. É uma luz para a eternidade. Jesus está falando que os homens estavam buscando um guia, uma iluminação para suas trevas, que não era o propósito de Deus para a sua vida. Igreja, uma vez eu ouvi uma frase, que ele dizia o seguinte: cada um anda na luz que tem. O grande problema da nossa vida é que nós muitas vezes somos cegos, guiando outros cegos. Andamos em uma luz que, quem sabe, é a luz de Jerusalém que iluminava toda a cidade, mas é uma luz que acaba. Então Jesus, ele traz essa figura para mostrar para os fariseus, para mostrar para os discípulos que ouviam: eis que vem uma nova luz, que sou eu, que trará claridade para a escuridão de vocês, mas essa luz jamais acabará. Essa é a luz de Cristo na nossa vida, igreja. Quando nós andamos na luz nós estamos com Ele. Quando nós cumprimos o propósito de Deus para a nossa vida, nós temos a promessa de vivermos uma vida na claridade. Você está me entendendo? Jesus diz: se me seguirem. Deixa o versículo 12 para mim. Veja que as palavras de Jesus, elas sempre são palavras condicionais. Ora, ele disse que é a luz. Ele disse que quer me trazer luz. Ele disse que quer iluminar os meus caminhos. Mas há uma condição: seguir. William Barclay fala que a palavra seguir no original, que Jesus está falando aqui para nós, tem 5 sentidos. Um deles é que quando um general caminha e os soldados caminham atrás dele. Veja que aqueles que já foram militares e aqueles que correram do quartel, que nem eu, que tinha medo, quem era assim também diz amém. Ixi, só eu? Eu sou corajoso, você é medroso. Eu tinha medo de pegar o quartel. Até por causa do meu sobrenome, né? O pai, ele serviu. E Rosa, como era o apelido do pai lá? Rosinha.
Soldado Rosinha. Então é uma marcha que você precisa andar no compasso do líder, no compasso do general, no compasso do sargento. Então seguir Jesus está relacionado a isso. Para nós termos a luz, para nós vivermos debaixo dessa luz, nós precisamos caminhar nessa marcha, aonde o grande general é Cristo. E quando nós partimos do pressuposto colocado por Cristo, nós temos o direito de desfrutarmos da luz que emana de Cristo. Aí ele diz: se vocês seguirem, se vocês marcharem essa marcha que eu estou falando para vocês, aí vem o resultado da condição: não andarão no escuro. Deixa eu contar um testemunho para vocês. Faz 2 meses que nós nos mudamos. Meu irmão, eu saí da minha cama, daí para eu chegar no banheiro tem um closet. E nas primeiras noites, quando eu saí da minha cama, eu confundi a porta com a parede. Porque é muito escuro. Quando nós temos falta de luz, nós temos escuridão. Nós batemos em portas da vida. Nós batemos em situações que nos machucam. Nós batemos em fatos que marcam a nossa história. Por quê, pastor? Porque falta a iluminação que emana de Cristo e traz vida. Emana de Cristo e traz vida. Não é uma luz que emana de conhecimentos. Não é uma luz que emana do nosso amigo Pablo Marçal. Como? Tarará, 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 tarará. Não é assim. Os homens buscam isso. Uma luz que é a luz que iluminava os pátios de Jerusalém, mas não era uma luz perene. É esse convite que Cristo está fazendo. Veja que é um convite que ele faz. Se me seguirem, é um convite que ele faz. Não andarão mais no escuro, pois terão a luz da vida. Jesus aqui, quando traz esse sentido da luz da vida, o mesmo comentarista que eu citei para vocês antes, diz o seguinte: que a luz do sol, ela é uma fonte de vida para as flores. Se não há iluminação solar para algumas flores, elas perecem. Ele está dizendo que Jesus é fonte de vida. Então nós precisamos compreender, se nós não estamos debaixo dessa luz, se nós não estamos compreendendo quem Cristo é para nós, nós não estamos vivendo. Meu irmão, quem era o público que estava ouvindo Jesus? Os discípulos e os fariseus. Isso foi um tapa na cara deles. E nós vamos ver uma narrativa no capítulo 8, eles debatendo com Cristo Jesus. Mas, não esqueça disso que eu vou falar, mas Jesus, ele sempre traz à existência aquilo que ele está dizendo. Jesus sempre traz à existência aquilo que ele está dizendo. A narrativa, ela dá sequência e continua no capítulo 9. E Jesus está dizendo para os fariseus: vocês são cegos, vocês não enxergam, vocês estão grudados na lei, vocês estão grudados em Moisés. Não há uma transformação de vida. Vocês olham apenas para o poste que ilumina Jerusalém, mas ele apaga, é uma luz que já deu a validade dela. Aí Jesus mostra, olha para mim, tudo que Jesus falar para você,
Ele vai mostrar de fato quem Ele é e que Ele é Deus. Por mais que você não acredite, mas Ele vai mostrar que é Deus. Capítulo 9. Enquanto caminhava, Jesus viu um homem cego de nascença. Jesus viu alguém que não conhecia a luz. É uma sequência da narrativa. Não está ali por um acaso, é uma sequência de fatos. Era o que Jesus estava mostrando para os fariseus através da cura desse cego de nascença. Versículo 2. Seus discípulos perguntaram: Rabi, por que esse homem nasceu cego? Foi por causa de seus próprios pecados ou dos pecados dos seus pais? Os judeus acreditavam que o pecado, ele trazia para a vida das pessoas castigo. Então eles pensam que é uma maldição que estava sobre esse menino. Vocês vão lembrar do texto de Jó. Os amigos de Jó falavam: você está passando por isso porque você pecou. E Jesus responde: nenhuma coisa nem outra. Isso aconteceu para que o poder de Deus se manifestasse nele. Devemos cumprir logo as tarefas que nos foram dadas, porque aquele que me enviou à noite se aproxima e quando ninguém pode trabalhar. Mas enquanto estou aqui no mundo, eu sou a luz do mundo. Depois de dizer isso, Jesus cuspiu no chão, misturou a terra com saliva e aplicou-a nos olhos do cego. Em seguida disse: vá lavar-se no tanque de Siloé, que significa enviado. O homem foi, lavou-se e voltou enxergando. Sabe, igreja, a cura desse homem é para mostrar para nós que Jesus veio para nos curar de uma cegueira espiritual quando nós estávamos na multidão dos nossos pecados. E quando nós viemos para Cristo, se cairmos, se pecarmos, não podemos continuar vivendo na escuridão, porque Ele veio para nos livrar daquilo que faz com que nós não vejamos quem é Cristo na nossa vida. Ele é a luz que cura os cegos. Não apenas uma cura física, mas o sentido principal do apóstolo João de trazer esse entendimento para nós é que Jesus, ele veio para curar a cegueira dos fariseus, a cegueira dos religiosos, daqueles que estão em pecado e não querem sair das suas multidões de pecado. Jesus, através da cura desse cego de nascença, mostra para os fariseus e quem sabe para eu e para você, que nós não estamos deixando Jesus ser quem Ele precisa ser em alguma área da nossa vida. Porque nós estamos andando na escuridão. E a palavra de Jesus hoje para nós é: Ele quer limpar os nossos olhos. Ele quer fazer com que nós vejamos novamente o poder dele em nossa vida. Sabe, eu tenho dito para vocês, nós estamos numa série de Hebreus ainda, e nós vamos ver, Hebreus 11, que as perseguições, que as lutas, que os nãos de Deus muitas vezes nos ferem. E quando nós não temos a fé compreensível para isso, nós podemos nos cegar em alguma área da nossa vida. Mas nessa noite, o Senhor está dizendo para nós: ei, eu sou a luz do mundo, e não uma luz que vai acabar, mas uma luz perene. Nós precisamos olhar para frente e ver Cristo. Nós não podemos mais andar na escuridão que nós estamos vivendo. Barclay fala: Jesus é a luz que faz desaparecer o caos da nossa vida.
Quantos de vocês já não perderam algo que estava do seu lado e você não estava achando? Sim ou não? Esses dias eu estava tão assoberbado. Eu entrei numa ferragem para comprar algo com óculos. Entrei dentro do carro, andei uns 100 metros, falei, caramba, cadê o óculos, cara? Desci do carro, botei o pé na ferragem, coloquei a mão nos meus olhos, estava lá o óculos. Que bom que eu não perguntei pro cara, né? Cadê o meu óculos? Olha que isso é o caos da escuridão. As coisas estão nos nossos olhos e nós não enxergamos. Isso é o caos da escuridão que Barclay fala. Jesus ele veio para iluminar, para fazer com que o caos desapareça. A luz do mundo é a luz reveladora que tira as máscaras e disfarces que muitas vezes nós usamos. Sabe, irmão, a escuridão para muitos muitas vezes é opção. Porque não querem mostrar a sua deformidade. Porque não querem mostrar como estão. Porque não querem mostrar a sujeira que estão. Sabe de uma coisa? Quanto mais eu estou na luz, mais eu consigo enxergar as minhas imperfeições. Mas quando eu vou na frente da luz do mundo, eu posso cantar dizendo, Ele me faz branco como a neve. Nós precisamos nos aproximar da cruz para ver os nossos pecados, não para sermos julgados, mas para sermos perdoados por aquele que é a luz do mundo e quer clarificar a nossa vida por intermédio do seu sangue. Jesus é a luz que nos guia. Salmo 119 diz que a palavra do Senhor é luz. Nós temos aquele que traz luz para os nossos passos. Por que nós queremos ficar escondidos na escuridão da vida, igreja? Por que nós queremos ficar escondidos? Porque ficar na escuridão é uma opção. Se nós temos a luz apresentada, veja que muitos querem ficar na escuridão por opção. Vou dar um exemplo engraçado, mas verdadeiro no que eu estou falando. O pão duro fica na escuridão porque não quer ligar a luz para não gastar energia. Olha Jesus falando com os pão duros aí. Cara, você chega na casa do cara, aquela escuridão, só tem um ponto focal, né? Ah, é que ele não quer gastar luz. Eu era criança, nós chegamos uma vez para visitar, filho de pastor, né? Visitar a casa de um irmão. Daí chegaram os meninos assim, ó. Lá em Santa Catarina, falaram assim. Eu era criança ainda. Nós recebemos um limite do nosso pai. Sei lá, vou dar um exemplo. Ele nos deu R$500 na mão. E esses R$500 é para pagar a energia. E se der 350, 150 para nós. Então aquelas crianças foram tomadas pelo espírito da escuridão. Que eles queriam poupar para sobrar mais dinheiro. Por isso que eu digo para vocês, a escuridão é uma opção do pão duro. Que não quer ligar a luz, porque não quer pagar o preço. E para nós irmos para Jesus, nós precisamos pagar o preço. Você tem que aplaudir ao Senhor por isso. Porque Jesus disse, aquele que quiser vir após mim, tome a sua cruz e siga. Eu estou finalizando já. Isso aqui você tem que prestar atenção. O texto bíblico ele não é uma mera casualidade. A cura do cego, preste muita atenção. A cura do cego, nesse caso, não foi a cura, por exemplo, do cego Bartimeu.
não foi a cura de tantos cegos que Jesus curou, e pode estar no relato bíblico, ou os que não estão. Mas o que aconteceu aqui foi um fato que nunca havia acontecido na história. Isso quer dizer que muitos cegos que um dia viram e se tornaram cegos um dia passaram a ver, mas eles viram, já conheciam a luz. A narrativa de João fala, esse fato jamais havia acontecido, de um cego de nascença. Então isso nos faz entender que curas de cegos já haviam acontecido, mas cegos que um dia enxergaram e ficaram cegos e foram curados. Sabe o que isso quer dizer? Eu não me lembro qual comentarista, mas ele diz o seguinte, aqui, Jesus mostrou que ele tem poder para criar olhos para aqueles que não têm olhos. Que Jesus tem poder de criar do nada tudo o que ele quiser. A palavra no original lá de Gênesis capítulo 1, quando diz que Deus criou, a palavra criou aqui significa criou do nada. Deus tem poder de fazer aquilo que não é nada, coisas belas, igreja. Deus tem poder de tirar a venda dos teus olhos e dar novamente a visão. Quando Jesus diz para os discípulos, vocês são a luz do mundo, Ele está dizendo, vocês têm a capacidade, através da minha palavra, de trazer cores novamente para aqueles que não enxergam nada. Igreja, como é terrível não enxergar, como é terrível não poder ver as cores das coisas. Eu tenho um amigo meu que tem uma filha, que ela tem a doença, é alguma coisa relacionada com acrônomo. Ela enxerga tudo preto e branco na vida dela. E a forma que eles têm de amenizar esse sofrimento, embora ela não saiba o que é cores, nunca soube o que é cores na vida. E uma forma de amenizar essa dor, eles colocam um óculos que é vermelho, para trazer uma cor. É uma tecnologia que ela faz enxergar alguma coisa. Eu não sei se você é desse tempo, mas você lembra que antigamente existiam as televisões preto e branco e você colocava uma tela na frente para você conseguir olhar mais ou menos as cores. Sabe, igreja, Jesus nessa noite está dizendo para nós, eu sou a luz, eu quero trazer cores para o seu preto e branco, eu quero trazer cores para a sua escuridão, porque não existe nada melhor do que vermos, do que enxergarmos, de sabermos quem Ele é. É isso que Ele nos diz. Nós precisamos sair da escuridão nessa noite, a escuridão dos nossos entendimentos, a escuridão dos nossos pensamentos e a escuridão dos nossos pecados. Não podemos ser religiosos. Não podemos ser fariseus. Não podemos ser quem nega Jesus. Sabe o que Cristo está dizendo para você nessa noite? Eu sou a luz que faltava na sua vida. E a luz que eu estou dizendo nessa noite não é a luz dos candelabros do templo que apagam. Presta atenção. Não são as luzes, são os momentos de alegria que você tem na sua vida. Não são as luzes de situações que alegram o seu coração. Não são as luzes passageiras. Isso não sou eu. Nem é um flash de quem eu sou, mas eu sou a luz que precisa trazer uma iluminação que jamais terá fim na sua vida. E você um dia vai chegar na eternidade, vai ver face a face essa luz do mundo que nos livrou do pecado, nos tirou das trevas e nos trouxe para a luz. Precisamos ver Jesus, a luz do mundo. Você
vai dizer: pastor, eu estou tão apagado. Ei, é o tempo de você ver a luz. Pastor, eu estou numa onda de escuridão. Ei, acabou, a luz chegou. Pague o preço. Se coloque de pé, siga Jesus. Feche os teus olhos e vamos adorar a luz do mundo. Vamos adorar aquele que nos amou primeiro, aquele que me chamou, aquele que me aceitou.